Tô filmando já. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Rosa de Hiroshima, Vinícius de Moraes. A árvore da serra, Augusto dos Anjos. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho, e preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que tua ira não se acalma? Não vês que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma nos cedros, no junquilho, e esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa: não mates a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, tombou aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Velho tema, Vicente de Carvalho. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Trova popular. As rosas é que são belas, são os espinhos que picam, mas são as rosas que caem, são os espinhos que ficam. Estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que têm de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor. As relações de criatura para criatura. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Há na terra um grande trabalho a realizar. É tarefa para seres fortes, para corações corajosos. Não podemos cruzar os braços. É indispensável
que conquistemos este mundo, não com as armas do ódio e da violência, e sim com as do amor e da persuasão. Quando falo em conquista, quero dizer a conquista de uma situação decente para todas as criaturas humanas, a conquista da paz digna através do espírito de cooperação. Érico Veríssimo. E assim está começando mais um programa do Varela, o Varela no Ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 30 de setembro de 2012, domingo. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela, a família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha no YouTube, acessando Jonas Varela na internet, enviamos um cordial abraço, agradecemos o seu carinho. Indicamos Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Indicamos o programa Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 21h30, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo, Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. No nosso programa de hoje, nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro do Eclesiástico, na sua sexta parte, a sabedoria e as relações sociais, capítulo 24, elogio da sabedoria, versículo 1. A sabedoria louvará a sua alma, e se honrará em Deus, e se gloriará no meio do seu povo. Versículo 2. E abrirá a sua boca nas assembleias do Altíssimo, e se gloriará à vista do poder do Senhor. Versículo 3. E será exaltada no meio do seu povo, e será admirada na plenitude dos santos. Versículo 4. E na multidão dos escolhidos terá louvor, e entre os benditos será bendita, dizendo, versículo 5, eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Versículo 6, eu fiz com que nascesse nos céus uma luz que nunca falta, e como névoa cobri toda a terra. Versículo 7, eu habitei nos lugares mais altos, e o meu trono é sobre uma coluna de nuvem. Versículo 8. Eu só rodeei o giro do céu, e penetrei a profundidade do abismo, andei sobre as ondas do mar. Versículo 9. E estive em toda a terra, e em todo o povo. Versículo 10. E entre todas as nações tive a primazia. Versículo 11. E pisei com o meu poder os corações de todos os grandes e pequenos. E em todos estes busquei o descanso, e assentarei a minha morada na herança do Senhor. Versículo 12. Então o Criador do universo me deu os seus preceitos e me falou. E aquele que me criou descansou no meu tabernáculo. Versículo 13. E me disse, habita em Jacó e possui a tua herança em Israel, e lança raízes nos meus escolhidos. Versículo 14. Eu fui criada desde o princípio e antes dos séculos, e não deixarei de ser em toda a sucessão das idades, e exercitei diante dele o meu ministério na morada santa. Versículo 15. Eu fui assim firmada em Sião, e repousei igualmente na cidade santificada, e em Jerusalém está o meu poder. Versículo 16. E me vim a arraigar num povo honrado, e nesta porção do meu Deus que é a sua herança, e na plenitude dos santos, onde se acha a minha assistência. Versículo 17. Crescendo me elevei como cedro no Líbano, e como cipreste no monte Sião. Versículo 18.
Eu lancei em alto os meus ramos como a palmeira em Cádiz e como as plantas das rosas em Jericó. Versículo 19. Eu me elevei como uma formosa oliveira nos campos e como plátano nas praças à borda da água. Versículo 20. Difundi um cheiro como o cinamomo e o bálsamo aromático, espalhei como mirra escolhida suavidade de cheiro. Versículo 21. E perfumei a minha habitação com estaraqui. Versículo 21. E perfumei a minha habitação com estoraqui e gálbamo e ônix e gota e como incenso do Líbano que não é tirado por incisão. E a minha fragrância é como a do bálsamo sem mistura. Versículo 22. Eu estendi os meus ramos como o terabinto, e os meus ramos são ramos de honra e de graça. Versículo 23. Eu como vide lancei flores de um agradável cheiro, e as minhas flores são frutos de honra e de honestidade. Versículo 24. Eu sou a mãe do amor formoso e do temor e do conhecimento e da santa esperança. Versículo 25. Em mim há toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. Versículo 26. Passai-vos a mim todos os que me cobiçais e enchei-vos dos meus frutos. Versículo 27. Porque o meu espírito é mais doce do que o mel, e a minha herança vence em doçura o mel e o favo. Versículo 28. A minha memória durará por todas as gerações dos séculos. Versículo 29. Aqueles que me comem terão ainda fome, e os que me bebem terão ainda sede. Versículo 30. Aquele que me ouve não será confundido, e os que obram por mim não pecarão. Versículo 31. Aqueles que me esclarecem terão a vida eterna. Livro do Eclesiástico, capítulo 6ª parte, a sabedoria e as relações sociais, capítulo 24, a sabedoria e a lei, versículo 32. Tudo isto é o livro da vida e o testamento do Altíssimo e o conhecimento da verdade. 33, versículo 33. Moisés entregou a lei nos preceitos da justiça e a herança para a casa de Jacó e as promessas para Israel. Versículo 34. O Senhor prometeu a Davi, seu servo, que faria sair dele um rei fortíssimo e que se assentasse no trono de glória para sempre. Versículo 35. Ele que difunde a sabedoria como o fisson as suas águas, e como o tigre nos dias dos novos frutos. Versículo 36. Que enche o entendimento como o Eufrates, que transborda como o Jordão no tempo da ceifa. Versículo 37. Que envia a disciplina como luz e que aumenta as suas águas como o Geom na conjunção da vidima. Versículo 38. Ele é o que tem a primazia no cabal conhecimento da mesma sabedoria, e o mais franco não a poderá rastejar. Versículo 39. Porque os seus pensamentos são mais vastos do que o mar, e os seus conselhos mais profundos do que o grande abismo. Versículo 40. Eu sou a sabedoria que de mim fiz correr os rios. Versículo 41. Eu como um regato de água imensa, derivada de um rio, eu como canal de uma ribeira e como aqueduto saí do paraíso. Versículo 42. Eu disse, regarei as plantas do meu prado. Versículo 43. E eis aqui se fez o meu regato, um caudaloso rio, e o meu rio veio a competir com um grande mar. Versículo 44. Porque a luz da doutrina com que a todos ilustro é como a luz da madrugada, e eu a manifestarei por toda a sucessão, os séculos. Versículo 45. Penetrarei todas as partes inferiores da terra e lançarei os olhos por todos os que dormem,
e esclarecerei a todos os que esperam no Senhor. Versículo 46. Eu espalharei ainda uma doutrina como a profecia, e deixá-la-ei aos que andam em busca da sabedoria, e não cessarei de a derramar pela descendência deles até o século santo. Versículo 47. Vede que eu não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos aqui a leitura da palavra de Nosso Senhor, do livro do Eclesiástico, na sexta parte, a sabedoria e as relações sociais, no capítulo 24, elogio da sabedoria, em todos os seus 47 versículos. Nós voltaremos com a leitura da palavra de Nosso Senhor, no livro do Eclesiástico, na sexta parte, a sabedoria e as relações sociais, no capítulo 25, coisas desejáveis e coisas detestáveis, no nosso próximo programa. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus, até lá.